Eu vou pegar o Salmo 18. E ler esse versículo 18, 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele, do seu templo, ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e fogo, devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Aqui ele está querendo descrever que quando Deus ouve o seu clamor, ele não fica parado, isento de qualquer resposta. Aqui o salmista está querendo dizer, se você ler todo o salmo, você vai ver que ele faz a terra tremer, porque ele ouviu o seu clamor. E no versículo 16, ele diz, do alto me estendeu ele a mão, e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Não existe nada mais poderoso que o nosso Deus. Não existe. Não há. E Ele está ouvindo a sua voz, o seu clamor. E Ele faz isso. Peguem comigo, Jeremias 33. 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Falem comigo. Quando eu clamo ao Senhor, digam. Ele me ouve e me dá respostas. De novo, quando eu clamo ao Senhor, Ele me dá respostas. Ele me ouve. Ele ouve o meu clamor. Porque Ele me ama. Porque Ele é o meu Pai. E me ama. Como nunca teve alguém que me amou assim. Ele entregou Jesus por amor a mim. O meu Pai me ouve e me dá respostas. Essa é a verdade. O nosso Pai tem respostas. O nosso Pai celestial não fica inerte ao teu clamor. Ele não fica parado. Ele tem instruções para cada um de nós. As respostas são instruções. Deus vai nos instruir. Como que Ele nos instrui? Por 3 maneiras, amados. Ouvir a voz do Espírito Santo. Quem são os filhos de Deus? Digam para mim. Os filhos de Deus são aqueles que ouvem a minha voz, a compreendem e obedecem. Então, primeira regra. Vocês querem ouvir a voz de Deus? Vocês querem ouvir a voz do Espírito Santo? Vocês querem ser guiados? Vocês querem ser instruídos? Eu quero. Somente desta maneira, nós vamos ter intimidade e comunhão com Deus. Senão vai acontecer aquilo que Jesus disse. Não são aqueles que dizem, Senhor, Senhor, que entrarão no reino.
mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do nosso Pai? Essa palavra. Primeira, para aquele que quer ouvir a voz e obedecer ao Espírito Santo, primeira regra: ouçam a palavra, leiam a palavra e obedeçam. Existe um caminho de aprendizado. Quando nós nascemos em Cristo Jesus, quando a gente diz sim a Jesus, a palavra de Deus diz que automaticamente nós somos transportados de um reino de trevas para um reino do Filho do amor de Deus. E para que isso aconteça, nós nascemos de novo. Nosso espírito ganha vida. Somos vivificados em Cristo Jesus. Nascemos de novo. E quem nasce sem saber nada. Uma criança que acabou de nascer, ela sabe alguma coisa? Então essa criança que nasceu, que somos nós, quando a gente diz sim a Jesus, nós temos uma escada para subir de aprendizado. Jesus disse isso. Eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, o Espírito Santo. Ele habitará em vós e vos ensinará todas as coisas. Então nós temos alguém que nos ensina, porque nós nascemos bebês. Ninguém aprende sem o Espírito Santo. E tem gente que sabe a palavra, a Bíblia, do começo ao fim como uma história, mas não vivencia. Porque a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva, amados. Ela mexe com o nosso interior, ela transforma a nossa vida. E quem nos ensina é o Espírito Santo. Então, o primeiro degrau para aquele que nasceu de novo tem que ser ler a palavra e obedecer. É a primeira, é a cartilha. E depois, se eu obedecer essa palavra, tem algo poderoso dentro de nós. Nós vamos ler na palavra. Deus diz que aquele que nasceu de novo, ele escreveria essa palavra na nossa mente e no nosso coração. Então, são aquelas passagens, aqueles momentos em que a tua consciência fala com você e você tem que obedecer. Quem nasceu de Cristo, quem nasceu em Cristo e é nova criatura, tem algo poderoso. A palavra de Deus diz que essa palavra foi inscrita no nosso coração. Se você quer conhecer ao Deus vivo e ter um relacionamento íntimo com Ele, você tem que obedecer. Deus olha a sua obediência nas coisas pequenas. Então são 3 níveis de ouvir ao Espírito Santo. Primeiro, obedecer a palavra. Segundo, ouvir a tua consciência. Ela também não falha. Terceiro, ouvir a voz do Espírito Santo.